que as palavras somem e em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Vai, irmãos, vamos compartilhar a live. Espírito Santo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Vai dando retorno se está tudo tranquilo, se a imagem está legal, se o áudio está legal. Nos ajudem aí, por favor. Encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Graça e paz, irmão. Vamos lá, vamos compartilhar essa live. Diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar. Pegue sua Bíblia, junte sua família. Enquanto oro, vamos adorar o Senhor juntos. enquanto choro, Espírito Se Santo. posicione, tire de perto de você tudo aquilo que possa te distrair. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo, não consigo. Enquanto oro, Até um minutinho a gente vai estar iniciando. amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor. Luz e fortaleza em minhas fraquezas, me lembro que o Senhor é forte. O Senhor é forte. Tão forte és, Senhor. Vamos lá, vamos compartilhar essa live. Forte ainda me ama. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe aí no seu Face. Aquilo que eu não consigo, não consigo. Enquanto oro, enquanto choro, consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor.
Vamos lá, irmãos, vamos iniciar. Você pegou sua Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 121, por favor. Salmo 121. Vamos meditar, vamos ler, iniciar esse culto, lendo esse texto, esse salmo que tanto fala ao nosso coração. Abra sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia física. Seu celular está ocupado agora. Abra em Salmo 121. Se você encontrar, coloca um amém aí nos comentários para a gente saber que você encontrou, para a gente estar começando a leitura. Amém. Vamos lá. A palavra diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aleluia. E ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Nós servimos a um Deus que nos guarda, irmãos. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a entregar a Ele o culto que você vai render a Ele nesta noite. Nós queríamos muito estar reunidos ali no templo, como nós vimos fazendo já há alguns dias, mas o tempo que nós temos vivido é um tempo muito difícil, irmãos. Eu queria pedir muito aos irmãos que orem pela liderança da igreja, pelo ministério pastoral. Coloque isso tudo nas suas orações agora, por favor, por favor. É muito difícil liderar num tempo como esse. Decisões precisam ser tomadas e nós precisamos estar cobertos em oração. Se existe algo que eu esteja pedindo nesse tempo ao Senhor, é de pessoas que se coloquem na brecha uns pelos outros. E nós precisamos sim clamar ao Senhor e cuidar uns dos outros em oração. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve ao centro da sua vontade todos os dias. Aleluia! Comece a levantar um altar de adoração aí na sua casa, meu irmão e minha irmã. Comece a exaltar o nome de Jesus. Comece a levantar o nome dele, dizer que ele é soberano, que ele é o seu Deus, que ele é o seu amigo, ele é o seu protetor. Diga palavras. Eu queria te incentivar a abrir a sua boca e declarar isso com os seus lábios. Faça isso em nome de Jesus. Diga: Jesus, tu és o meu amigo, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Eu te adoro nesta noite. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono das nossas vidas, Pai. Ó Deus, não nos deixe caminhar pelas circunstâncias. Nós não queremos ser movidos pelas circunstâncias. Nós queremos, Senhor, ser movidos pela sua presença. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Existe um nome. Existe um nome que é poderoso para nos restaurar. Existe um nome que traz a cura para quem o clamar. Jesus, seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Vamos voltar de novo que eu errei a letra. Existe o nome. Existe o nome que traz a vida, que traz a vida para quem nele crê.
o nome que traz a cura, que traz a cura para quem o clamar. Vamos dizer esse nome, diga Jesus. Jesus, seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Existe um nome que é poderoso, para nos restaurar. Esse nome que é sobre. Creio que Ele está aí na sua casa, está vestido. Você pode erguer as suas mãos aí no seu lugar onde você está e dizer: Jesus. Descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu amor, tudo que sou. Contigo eu vou. Contigo eu vou, por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. vamos declarar com todo o nosso coração. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus,
razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus, eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro. Você pode levantar um altar de adoração aí e dizer: eu te adoro. Se entregue com tudo que você tem e é. Eu te adoro. É tão simples, diga isso com a sua boca. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, receba. Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Peça a presença do Espírito aí no seu lar. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Lararara. Enche-nos, amado. Tu que estás assentado, tu que estás assentado sobre o trono de glória, sobre o trono de glória. Oh, tu que estás entronizado, sobre os louvores do seu povo, tu que estás aclamado por tua igreja, tu que estás aclamado por tua igreja. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Enche esse lugar.
transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me. Peça isso nesta noite. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque as suas expectativas diante de Deus nesta noite. Diga isso. Peça isso ao Espírito nesta noite. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Deus proveu o fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito. Eu me abro por inteiro. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, 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 Deus. Enche-me. Seja cheio nesta noite. Deixa o Espírito Santo envolver a sua vida, o seu coração. Diga isso. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, 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 Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. E peça isso. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Feche os seus olhos aí em oração. Creia que o Espírito Santo está derramando mais do seu fogo sobre a sua casa. Clame ao Senhor pelos seus familiares agora. Faça isso em nome de Jesus. Clame ao Senhor pelos seus amigos. Pessoas que ainda não encontraram, não entenderam o amor de Jesus e que precisam ser cheios do Espírito. Oh, Senhor, levanta-nos como voz profética sobre a nossa casa. Nós queremos ser cheios da Tua glória, Jesus. Vai pedindo, enche. Vai pedindo. Vai pedindo isso no seu interior. Deixa o Espírito Santo te envolver aí. Enche, meu Senhor. Pedindo na sua oração, Senhor, me enche, enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Creia que Ele está ouvindo a sua oração. Enche-me, derrama a tua glória, derrama a tua glória.
Espírito nesta noite. Eu quero, antes da gente passar para o momento da palavra, eu quero fazer alguns avisos para você. Primeiro eu quero anunciar que nós estamos em período de missões mundiais. Nós estamos em período de missões mundiais e você que ainda não pegou o seu envelope para que você possa estar ofertando para missões, eu quero convidar você a fazer isso, tá? Lá na igreja nós temos envelopes. Se você ainda não pegou, você pode estar indo no templo em algum dia da semana para que você possa então pegar o seu envelope e poder estar cooperando com essa obra que não é nossa, mas é de Deus. Existem milhares de missionários nesse momento ao redor do mundo que estão precisando do nosso apoio. Primeiro, das nossas orações, mas também estão precisando da nossa ação, estão precisando que a gente se mova com compaixão, com generosidade, para que juntos nós possamos abençoar essas vidas. Eu quero relembrar aos irmãos o tema de missões mundiais que nós estamos abordando neste ano, que é Viva o Poder de Transformar. Eu sei que a gente não tem como repetir isso aqui juntos, de maneira verbal, mas eu queria que você, por favor, colocasse aí nos comentários esse tema. Viva o Poder de Transformar. Esse é o tema que o Senhor colocou no coração da nossa junta de missões para trabalharmos esse ano, esse tema. Viva o Poder de Transformar. Com certeza está falando a respeito do poder transformador de Jesus. Se você já experimentou desse amor, irmãos, eu já experimentei. O Senhor um dia me alcançou e mudou a minha vida completamente. Ele transformou a minha trajetória completamente. E a divisa, o texto que foi levantado para essa campanha, é o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é debaixo dessa palavra que nós estamos pregando esse amor que liberta, que transforma, que muda a realidade de tantas vidas, assim como mudou a minha vida e mudou a sua vida. Se você não pegou o seu envelope, então basta você ir na igreja, pegar o seu envelope, para que durante esse período em que nós estamos trabalhando missões mundiais, você possa colocar uma oferta de acordo com o que estiver proposto no seu coração, para que a gente envie para esses missionários. Existem nesse momento, irmãos, missionários passando por dificuldade. Nós tivemos o testemunho de um missionário que está em Sevilha, lá na Espanha, e é muito difícil, porque quando nós enviamos, por exemplo, uma oferta de R$1.000 para eles, não chega a esse valor para eles. Até chegar neles, por causa da desvalorização do real e da supervalorização do euro, chega lá menos da metade do valor que nós enviamos. Então, irmãos, a minha oração é que o Senhor nos desperte para um tempo de generosidade. Assim como nós trabalhamos e abençoamos aqueles que estão ao nosso redor, graças a Deus nós somos uma igreja generosa. Nós temos tentado, na medida do possível, ajudar as famílias carentes da nossa localidade. Existem também missionários que precisam e esperam a nossa ajuda. Então, viva o poder de transformar de maneira prática, abençoando e fazendo parte dessa obra poderosa que é a pregação do Evangelho de Jesus em todo o território do mundo. Amém? Nós ainda não alcançamos em totalidade todos os países, todas as nações, mas se nós pegarmos juntos, se nós trabalharmos, se nós nos envolvermos nessa obra, sem dúvida nós alcançaremos lugares que até hoje não foi alcançado e ninguém ouviu nesses lugares, nem sequer o nome Jesus. Então nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Amém? Segundo aviso que eu tenho para fazer é você que também está engajado nessa visão de missões mundiais.
E se você pegou a oferta, o envelope dos talentos, eu quero motivar o seu coração, tá? Se você estava lá no culto no dia que nós lançamos, é baseado na parábola dos talentos que Jesus contou para os seus discípulos, e nós confiamos um valor a alguns irmãos da igreja que se disponibilizaram, e o dever dos irmãos é de alguma forma multiplicar esse valor. É importante dizer, irmãos, que multiplicar não significa apenas dizer dobrar, mas você pode triplicar, você pode quadruplicar, você pode dar o seu melhor. A ideia, o que o Senhor deseja que os servos façam com os talentos que têm em suas mãos, não é simplesmente dobrar, mas sim dar o seu melhor. Pode ser que você não consiga nem mesmo dobrar o valor, mas a sua dedicação, a sua força de vontade, por mais que você consiga um valor de 10% a mais, ou de 5% a mais, ou quem seja 1% a mais, ou quem sabe você se dedicou e disse assim: pastor, eu não consegui levantar o dinheiro todo, toma aqui de volta. Não tem problema, irmãos, porque a oferta que o Senhor quer receber de nós é o nosso coração. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. O Senhor está muito interessado nas nossas motivações e na nossa força de vontade. Colossenses 3:23 fala que tudo aquilo que vier às nossas mãos para fazer, que a gente faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Então dê o seu melhor, em nome de Jesus, em tudo que você faz. E você que pegou essa oferta, esse talento, para que você possa multiplicar esse valor também vai ser enviado, como uma oferta de missões. Amém? Isso não tem nada a ver com a oferta sua especial, tá? A sua oferta especial já é outra história. Isso aí foi um valor que a igreja confiou nas suas mãos, para que você possa multiplicar e trazer. Essa é uma estratégia que nós adotamos, e a outra estratégia é o envelope de missões. Você que deseja contribuir de maneira financeira, com seus dízimos e suas ofertas, pode também estar indo ao nosso templo durante os dias da semana, só às terças-feiras, que é a folga de Janete, terça e sábado, sábado à tarde, acredito que ela não está na igreja no sábado à tarde, só no sábado pela manhã, mas às terças-feiras é a folga dela. Então, segunda, quarta, quinta, sexta, domingo, sempre em horário comercial, nosso templo está aberto, você pode estar indo lá e entregando o seu dízimo, a sua oferta, exercendo a sua fidelidade, a sua mordomia com os seus bens. Quero conclamar a igreja para algo muito importante, irmãos. Eu pedi aos irmãos da igreja para que baixem um aplicativo, para quem tem acesso, baixe um aplicativo no seu celular chamado Google Meet. Eu enviei o link para que você possa estar baixando. Por que isso? Nós estamos iniciando um período onde nós estamos transicionando a nossa visão a respeito de evangelismo. Hoje foi dada a largada, irmãos, glória a Deus, de maneira oficial, sobre o nosso projeto de igreja multiplicadora. Isso mesmo, nós estamos adotando como um projeto central da nossa igreja, esse projeto que nasceu no coração de Deus, e não é novo, é algo que já existe desde os princípios. Quando Jesus levantou a igreja, nós tínhamos ali uma igreja forte no templo, mas também forte nas casas, que não se importavam apenas com as estruturas, mas que tinham as vidas como objetivo central da sua vida. E nós estamos tentando, de alguma forma, na total dependência do Espírito Santo, implantar esse ardor, esse DNA missionário no coração da igreja. Irmãos, eu tenho falado sempre isso na igreja. Nós podemos ser bons em muitas áreas no que diz respeito à igreja, mas se nós não dermos o nosso melhor no que diz respeito ao evangelismo, ao ganhar pessoas para Jesus, ao discipulado, se nós não nos empenharmos nisso, nós estamos falhando em todo o resto, porque essa é a missão da igreja. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, Jesus é muito claro quando chama os seus discípulos e faz ali nascer a sua igreja. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Baixe o aplicativo Google Meet, porque nós estaremos muito em breve iniciando um propósito de oração, tudo de maneira online,
para que a gente esteja sempre colocando esse projeto nas mãos do Senhor, colocando a nossa igreja nas mãos do Senhor e orando para que Ele levante líderes. Que líderes, pastores? Discípulos. Todo discípulo é um líder em formação. Liderar não é subjugar. Liderar não é apenas você chefiar um grupo de pessoas. Não tem a ver com você estar acima de alguém, mas tem a ver com estar abaixo. Tem a ver com influência. Liderar é influenciar. E nós estamos, irmãos, para iniciar a partir do dia 3 de abril, sábado, às 18 horas, a nossa escola de líderes multiplicadores. Esse convite é para toda a segunda igreja de Travessão de Barra. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já é um discípulo, uma discípula de Jesus, eu quero motivar o seu coração a participar dessa escola. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos viver um tempo de frutificação. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar muitas vidas para a gente amar, para a gente cuidar e para a gente discipular. Receba essa palavra no seu coração como uma flecha incendiada e que você seja incendiado literalmente no seu coração através dessa visão. Irmãos, Deus nos deu uma visão e nós devemos aprender a caminhar em obediência. Na última quarta-feira, Deus falou muito forte aos nossos corações. Ele disse que a grande comissão não é uma sugestão de Deus a ser considerada, mas é um mandamento, uma ordenança a ser obedecida. E Jesus está dizendo para nós, é tempo de fazer discípulos, é tempo de agir como discípulos, é tempo de ser igreja de verdade. Muito mais do que um monumento levantado numa localidade, Deus está nos levantando para que através do movimento da igreja de Jesus, vidas sejam alcançadas pelo amor, pelo poder transformador de Jesus. Às quartas-feiras nós estamos tendo o culto da quarta contagiante e agora também será online, não será presencial, mas nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens também sobre igreja multiplicadora e nós estamos falando sobre os 5 princípios de igreja multiplicadora. Nós já falamos sobre oração, foi a primeira quarta-feira. Nós já falamos sobre evangelização discipuladora, foi a segunda quarta-feira. E na próxima semana nós vamos falar sobre formação de líderes. Depois nós vamos falar sobre implantação de igrejas. E depois a gente vai fechar com compaixão e graça. São os 5 princípios de igreja multiplicadora. E eu quero te pedir, quero te comissionar a não ficar de fora disso. Foi para isso que nós estamos orando. É para isso que nós estamos mergulhados na presença de Deus. É para que, como discípulos, a gente também faça novos discípulos. Amém? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha de falar. Vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versos 24 e 25. E eu peço a você que já aguce os seus ouvidos espirituais agora, para que através dessa mensagem você seja alcançado pela presença de Jesus, para que você seja curado de tudo aquilo que está machucado aí dentro do seu coração e que, assim como o tema do culto de hoje, que todas as amarras que te prendem sejam queimadas pelo poder do Deus que é fogo consumidor. Amém? Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler o verso 24 e o verso 25. Depois que você abrir a sua Bíblia, por favor, coloque aí nos comentários a hashtag desta noite. É queimando as amarras. Hashtag queimando as amarras. Aleluia, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Eu vou ler novamente. Então o rei Nabucodonosor se espantou,
se levantou depressa e disse: não eram 3 homens atados que nós tínhamos lançado no fogo? Mas eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Quem eram esses 3 homens? Ananias, Azarias e Misael. Mas o Nabucodonosor deu 3 nomes diferentes para ele, que talvez sejam os nomes mais conhecidos: Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens. A Bíblia diz que eles eram companheiros de jornada do profeta Daniel. E esses 3 jovens viveram uma experiência fantástica nas suas vidas. Eu imagino quais as consequências espirituais que aquela experiência trouxe sobre a vida daqueles jovens. 3 jovens totalmente contraculturais, 3 jovens revolucionários, 3 jovens que escolheram não se vender e escolheram não se contaminar com a idolatria. Não sei se você conhece o contexto dessa história, mas eu te peço para, quando você puder, quando possível, leia o capítulo 3 completo de Daniel. E você vai ver que o rei Nabucodonosor, ele levanta uma imagem de escultura feita de ouro puro. E ele então lidera um decreto. A gente está em tempos de tantos decretos, né? Nós estamos tão atentos a decretos. E ele libera um decreto. Só que havia um problema nesse decreto. Esse decreto dizia que ao som das flautas, ao som de todo instrumento de corda, de sopro, ao som do alarme, todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela estátua de ouro que Nabucodonosor havia feito. A Bíblia diz que para consagrar aquela estátua, ele chama líderes políticos, ele chama as pessoas importantes daquela época, ele chama pessoas influentes, pessoas que mandavam e desmandavam, pessoas que tinham nome, que tinham status, pessoas que estavam em patamares, pessoas vistas, que tinham muitos seguidores, que tinham a caneta na mão. E ele chama aqueles seguidores, faz uma cerimônia e consagra aquela imagem ao Senhor e declara esse decreto e diz: olha, e todo aquele que não obedecer a esse decreto, todo aquele que não obedecer a minha ordem, ele vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. E esses 3 jovens, irmãos, nos dão uma lição de fé, uma lição incrível. Porque talvez eu não sei responder qual seria o meu posicionamento. Se você me perguntar: pastor, qual posição você queria ter? Sem sombra de dúvida, a minha resposta seria: não, eu queria ser igual a eles. Eu queria fazer a mesma coisa que eles. Eu queria que a minha fé estivesse tão ativada dentro de mim, que mediante uma situação dessa, eu não pensaria 2 vezes. Eu não me venderia, eu não me corromperia, meus irmãos. E diante dessa situação eu me sinto envergonhado, porque quantas vezes, irmãos, por causa de pouco a gente se vende, por causa de pouco a gente abre mão da nossa santidade, por causa de pouco a gente se corrompe, a gente cai em armadilhas de Satanás, a gente se prostitui espiritualmente. Você sabe que no Antigo Testamento, principalmente, prostituição, fala sobre idolatria, é uma prostituição espiritual, mas eles escolheram, irmãos, não se contaminar, apesar da sua pouca idade, apesar da pouca idade daqueles jovens, eles eram maduros o suficiente para resistir às tentações do inimigo. Eles eram maduros o suficientes para não ceder, para não caírem em apostasia, para não se corromperem. Por isso que eu sempre falo, irmãos, maturidade não tem a ver com idade. Muitas vezes uma criança ensina muito mais sobre fé do que alguém que já está numa idade avançada.
Tem gente que já está há muitos anos, né, uma idade já avançada, já viveu várias experiências, já presenciou alguém vivendo e já viveu vários sobrenaturais de Deus, mas isso ainda não foi o suficiente para que haja um amadurecimento espiritual na sua vida. Mas, irmãos, eu vejo crianças, eu vejo jovens, eu vejo tantas pessoas novas vivendo um avivamento diário nas suas vidas e nos seus corações e nos ensinando tanto. Irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos, a gente precisa se colocar na dispensação do Espírito Santo e dizer a Ele: Senhor, com o que eu posso aprender hoje com o Senhor? O que o Senhor quer ministrar no meu coração? Quais são as gotas de entendimento, de maturidade? Quais são as experiências que o Senhor quer que eu viva para que eu cresça espiritualmente nesse dia? Sabe, quem não é maduro, irmãos, é porque um dia entendeu que não precisava crescer mais. Mas eu quero dizer que nesta noite, Senhor, todos os dias eu preciso me encharcar mais um pouco no Teu Espírito. Você pode dizer isso também na sua casa. Você pode reconhecer isso com toda a humildade, irmãos, com toda a sinceridade, com todo o sentimento de dependência mesmo. Você dizer: Senhor, eu não consigo ir além se o Senhor não estiver comigo. Eu não consigo viver a plenitude do Teu Espírito se nas minhas mãos, se nos meus olhos, se no meu corpo espiritual tiverem ataduras me impedindo de caminhar, impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, quantas pessoas já receberam um chamado do Senhor? Quantas pessoas já foram ministradas por alguém em determinado dia? Quantas pessoas já viveram experiências de provisão, de milagres, mas não se permitiram crescer espiritualmente? E basta uma tempestade, basta uma pandemia, basta uma doença, basta estar na beira da morte para a gente começar a botar para fora toda a dor, toda a ferida que está dentro de nós. E por último, nós acabamos até descontando em Deus algo que não pertence a Ele. A culpa é nossa, irmãos. Não é em Deus que falta provisão, não é em Deus que falta bênção, não é em Deus que falta alegria, não, é em nós que falta fé. O problema somos nós, o problema é o pecado que nós cultivamos dentro de nós todos os dias. Irmãos, existe uma verdade em nós: o pecado é existente. A natureza pecaminosa está em nós, está tentando nos jogar para baixo, mas a escolha de regar essa natureza é nossa. Somos nós que escolhemos o que nós vamos regar hoje. O que você quer regar nesse tempo? Se você regar o seu pecado, meu querido, se você regar as suas fraquezas, se você regar a sua imaturidade, meu querido, você vai deixar de viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. Mas se você decidir nesta noite regar o seu espírito, se você decidir nesta noite regar a sua vida espiritual, regar o seu relacionamento com Deus, se você decidir nesta noite regar o seu ministério, regar o seu chamado, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai te alcançar de uma maneira tão poderosa, mas não poderosa, tão poderosa, que você não vai conseguir se desviar, você não vai conseguir cair, você não vai conseguir abrir mão do chamado que Ele te fez. Talvez de maneira tão clara, tão objetiva, o Senhor te chamou, mas porque você estava regando um pecado de estimação, porque você decidiu um dia regar as suas fraquezas, você está caminhando em desobediência, você está desonrando o nome do Senhor. Mas, meu querido, eu declaro sobre a sua vida nesta noite, há uma presença tão poderosa do Espírito Santo aí na sua casa. Essa presença vai te envolver. Abra o seu coração nesta noite para um crescimento espiritual. Olha a resposta. A Bíblia diz que esses jovens estão diante de Nabucodonosor. Alguns bajuladores desse rei chegaram para ele e falaram: olha, tem um grupo de judeus que está desobedecendo a sua ordem. Quando os instrumentos tocam, quando o alarme toca, eles não se curvam, eles não se dobram diante dessa estátua que o Senhor levantou. E então a palavra diz que Nabucodonosor chama esses meninos. Se a sua Bíblia estiver aberta em Daniel 3:18,
Leia o verso 18 e você vai ver a resposta que esses 3 jovens, porém maduros espiritualmente, deram para Nabucodonosor. Olha o que eles fazem, irmãos. Eles dizem assim: fique sabendo, ó rei, que não nos curvaremos e nem serviremos a seus deuses e nem nos curvaremos diante da sua estátua de ouro. Irmãos, eles tinham acabado de ser ameaçados. O rei falou: olha, eu vou te dar uma chance, se curva, me obedeça, porque se vocês não me obedecerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles respondem, irmão, eles decidem regar a sua fé, e eles dizem: fique sabendo, ó rei, nós não nos venderemos, nós não nos contaminaremos, nós não nos curvaremos diante da estátua que o Senhor construiu. Nós não faremos isso, nós não obedecemos a esse decreto, porque maior do que qualquer decreto está a pessoa do meu Deus. Maior do que qualquer decreto está a presença do meu Deus, está o temor no meu coração que eu tenho ao meu Deus. Irmãos, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E a palavra diz que Nabucodonosor se encheu de tanta fúria que ele manda aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Ele investe contra a vida daqueles jovens 7 vezes mais do que o comum. E o vapor, as chamas naquela fornalha eram tão fortes, tão aquecidas, que a palavra diz que os soldados que ataram aqueles jovens, quando chegaram perto daquela fornalha, só em chegar perto para lançar aqueles jovens ali, todos eles foram consumidos pelo vapor, todos eles morreram. Mas, irmãos, a palavra que o Senhor me deu para liberar sobre a sua vida nesta noite, a que Ele liberou sobre a minha, é que eles foram lançados numa fornalha para serem queimados, mas o fogo não pôde fazer nada contra eles. Nabucodonosor investiu 7 vezes mais contra a vida deles, mas nada deste investimento teve poder. Esse investimento de Nabucodonosor não teve nenhum tipo de reação ou de sucesso na vida daqueles jovens. A única coisa, irmãos, que foi queimada, perceba isso agora, isso você precisa entender. Existem coisas nos textos que precisam saltar aos nossos olhos. Só existe uma coisa que foi queimada dentro da fornalha de fogo ardente, que o Senhor permitiu que aqueles 3 jovens maduros espiritualmente foram lançados. O que foi, pastor? Foram as suas amarras, foram as suas ataduras. De modo que Nabucodonosor, quando olha e vê, ele diz: não foram 3 jovens atados? Isso é tão fantástico, irmãos, que ele poderia dizer: não foram 3 que nós jogamos, mas agora tem 4. Não tem a ver com matemática, irmãos. A grande mensagem, aleluia, que o Espírito Santo tem para nós, nesses jovens que foram lançados na fornalha, não tem a ver com matemática. Porque a presença de Deus, a presença desse 4º homem, que eu creio que é sim Jesus, que é o próprio Deus, a presença de Deus na vida deles não era nenhuma novidade para eles. Porque se eles tivessem alguma dúvida sobre a presença de Deus na vida deles, eles não se submetiam a essa experiência. Isso não era novidade para eles. Agora, talvez o que nos chama mais atenção, pelo menos nessa noite, a respeito desse texto, é que as ataduras foram queimadas. Aqueles jovens não foram tocados por aquela chama. As ataduras foram queimadas. Só as ataduras. Só as amarras.
E é isso que eu quero trazer nesta noite para o seu coração. Até a hora que eles foram lançados no fogo, eram 3 servos de Deus que estavam amarrados, mas logo depois eles já estavam soltos, porque a única coisa que o fogo queimou foram as amarras. Irmãos, aquele fogo não era para matar aqueles homens de Deus, aquele fogo era para exaltar o próprio Deus. Eu me lembro quando Jesus recebe a notícia da situação de Lázaro, e ele declara uma palavra para aqueles que vieram dar a notícia, e ele diz: olha, essa morte, essa provação, esse fogo, não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja levantado, seja glorificado, seja exaltado. Irmãos, tem fornalhas na nossa vida que Deus permite, tem provações na nossa vida que Deus permite, mas o interesse de Deus não é que nós sejamos queimados, não é que nós sejamos consumidos, mas é para que todo tipo de amarra que nos segure sejam consumidas, e que no final disso tudo a glória seja dele, o nome dele seja glorificado. Irmãos, se eu perguntar para vocês nesta noite, quais são as suas amarras? Será que você conseguiria identificar as suas amarras? Se eu te perguntasse hoje, o que te prende? O que te impede de fazer a obra de Deus? O que te impede de avançar? O que faz você ficar entre o deserto e Jericó, preso? O que faz você permanecer ali na frente do Jordão? O que te faz ficar ali à beira do Mar Vermelho? Será que você precisa ouvir nesta noite uma palavra de ordem, uma palavra imperativa da parte de Deus, dizendo: é tempo de marchar, é tempo de avançar, é tempo de crescer? Será que é isso que você está precisando ouvir? Mas mais importante do que isso, você consegue identificar o que te prende? Você consegue identificar o que faz você ficar em cima do muro? Você não vai, você não vem, você não é frio, você não é quente, você está num estado de mornidão. Deus está te chamando para ferver no Espírito, Deus está te chamando para queimar no Espírito. Deus quer te usar de maneira poderosa, de maneira libertadora. Deus quer usar a sua vida para que outras cadeias sejam quebradas. A sua já foi quebrada, não existe mais nada que te prende, mas Ele quer te usar para que você leve outras pessoas à liberdade. O que te prende? Quais são as suas amarras? E muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que o Senhor permite? Senhor, por que o Senhor está permitindo tantas coisas acontecerem nesse tempo? Por que o Senhor deixou a gente entrar nessa fornalha de fogo ardente e talvez um ano depois essa fornalha está ardendo 7 vezes mais? Há um ano atrás, o índice de morte diário era uma faixa de 700, 600, 800. Hoje nós estamos em 3.000, ou melhor, 2.000, mais de 2.000 pessoas diariamente. É uma fornalha que está acesa 7 vezes mais. E eu me pergunto: Senhor, por que o Senhor permite que eu esteja dentro dessa fornalha? Você já parou para perguntar? Eu já me perguntei isso, irmãos. Eu confesso que ontem eu fiz essa pergunta. Durante a minha vida eu fiz tantos planos, irmão. Senhor, eu planejei tantas coisas para o meu ministério. Eu planejei tantas coisas para a minha vida. Por que o Senhor me permitiu estar aqui nesse tempo de pandemia? Por que eu estou aqui, Senhor? Por que eu nasci no ano que eu nasci? Por que eu estou vivo agora com 35 anos de idade nesse tempo? Por que o Senhor está permitindo que eu esteja nesse tempo vivo? Por que o Senhor não trouxe isso sobre uma outra geração? Você já se perguntou isso? Eu confesso que eu me pergunto isso todos os dias. E a resposta que eu tenho do Senhor é sempre a mesma: é porque eu quero te usar.
Se você foi lançado dentro da fornalha, é porque eu desejo que através da sua vida, de alguma maneira, o meu nome seja glorificado. Se você está vivo nesse tempo de pandemia, se você é um discípulo meu e você está dentro dessa situação toda, pessoas morrendo do lado da sua casa, é porque de alguma maneira eu quero usar a sua vida nesse tempo, para que a minha vida seja glorificada na sua. Não é tempo da gente cruzar os braços. Não é tempo da gente se fechar, trancar o nosso coração, porque enquanto nós estamos aqui cultuando, irmãos, hoje eu recebi um áudio que acabou com o meu dia. Uma menina gritando em frente ao Ferreira Machado, desesperada, porque o seu padrinho estava agonizando na frente do hospital com falta de ar e não tinha vaga no hospital. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Você recebeu um áudio desse: pastor, por favor, me ajuda, ore por nós. Meu padrinho está na frente do hospital e ele está. Enquanto ela falava, irmãos, o padrinho agonizando e eu ouvindo aquele áudio. E não tinha vaga no hospital. Passaram-se alguns minutos, eu recebi a mensagem que ele conseguiu uma única vaga que tinha num outro hospital, no Hospital São José, lá em Campos. E eu me pergunto: Senhor, por quê? Por que eu estou dentro dessa fornalha? Uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E o Senhor me responde: é porque eu quero ser glorificado na sua vida. Irmãos, Deus quer ser glorificado na sua vida. Não é só eu que estou aqui nesse tempo, você também está. E eu te convido a ficar em crise junto comigo e perguntar isso para o Senhor: Senhor, por que eu estou aqui nesse tempo? Por que eu pertenço a essa geração? Por que eu estou aqui? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Quais são as amarras que precisam ser queimadas em mim? Será que é o meu medo? Será que é a minha timidez? Irmãos, Deus quer levantar líderes nesse tempo. Pessoas que influenciam, pessoas que conduzem, pessoas que abraçam, que amam, que se importam de verdade com a vida uns dos outros. Pessoas que não falam tamo junto para finalizar uma conversa, mas pessoas que fazem aliança umas com as outras e dizem assim: pode contar comigo, eu quero cuidar de você, eu cuido de você e você cuida de mim. Glorifique o Senhor com a sua vida, irmãos. Seu vizinho que ainda não entregou o seu coração a Jesus, hoje está com você, mas pode ser que amanhã ele esteja numa UTI, à beira da morte. E Deus está te dando a oportunidade hoje de pregar Jesus para ele, de falar do amor de Deus, primeiro com o seu testemunho. Irmãos, chegou o tempo, a gente precisa parar de brincar de ser crente, a gente precisa parar de brincar de ser igreja, porque Jesus está voltando e Ele vai resgatar a sua igreja. A sua igreja. Aqueles que são igreja de verdade, aqueles que são Sadraque, aqueles que são Mesaque, aqueles que são Abednego, aqueles que não se corrompem pelos prazeres da carne, aqueles que não se prostituem, aqueles que não caem em adultério, aqueles que não caem em fornicação, aqueles que não pecam, aqueles que não agem com iniquidade, pecam dando legalidade no seu coração para o pecado. Irmãos, não é tempo da gente massagear pecado, é tempo da gente se levantar como uma voz profética dizendo: só por meio de Jesus é que vocês podem ser salvos, só por meio de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Não basta ser bonzinho, não basta fazer caridade, não basta dar cesta básica, não basta ser um bom marido, uma boa esposa, não basta ser um bom filho, não basta comprar e pagar todos os dias, é só por meio de Jesus. Ele é a salvação.
Ele é o Redentor das nossas vidas. É só por Jesus que nós somos salvos. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar, irmãos. Essa é a Bíblia que nós cremos. Essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível, que não se limita a tempo, muito menos a circunstância. Essa é a palavra de Deus, é a verdade pura e incondicional, é a nossa regra de fé e prática, só por meio de Jesus. Quem aceita Jesus, quem entrega a sua vida a Jesus, não existe a possibilidade de permanecer da mesma forma em que estava quando era um velho homem. Precisa haver renúncia, precisa ser contracultural. Se a cultura me empurra para o pecado, irmãos, que se exploda a cultura. Jesus é o caminho. Se a filosofia, se os poemas, se os discursos enfeitados por Satanás querem dominar o meu coração, que se explodam os discursos. Só Jesus pode conduzir a gente para o céu. Essa é a verdade, irmãos. E foi essa fé, foi essa convicção, é uma visão que gera convicção e que nos impulsiona para a missão. Entenda isso no seu coração. Um profeta de verdade, um dia ele tem uma visão. Que visão é essa, pastor? Jesus mudou a minha vida e ele agora quer que eu leve outras pessoas ao arrependimento. Se você teve essa visão, agora você está tendo uma convicção no seu coração. Que convicção é essa? Não existe nada que poderá me tirar desse objetivo. Não existem amarras, não existem pretextos, não existem desculpas. Eu sei o para quê da minha existência, irmãos. Eu sei o porquê e o para quê eu estou aqui nessa geração da pandemia do Covid-19. É porque o mundo em caos precisa de uma igreja corajosa. Eu quero convidar você nesta noite a não ser um apregoador de caos, a não ser um divulgador de caos. A mídia já está fazendo isso. Eu quero te chamar nessa noite a ser um divulgador de esperança, a ser um divulgador do Evangelho, a divulgar Jesus com a sua vida, com as suas palavras, com as suas redes sociais, com tudo que há de melhor em você. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que você faz parte dessa geração. Não para ser um divulgador de caos, mas para manifestar esperança e para mostrar para esse mundo que a esperança verdadeira está em Jesus. Pare de brincar de ser crente. Pare de brincar de ser igreja. Irmãos, esse é o clamor que eu tenho feito. Eu não posso brincar de ser igreja. Sabe por quê, irmãos? O diabo não brinca de ser diabo. E Deus, ele também não brinca de ser Deus. E eu não posso brincar de ser igreja. A igreja vai passar por várias fornalhas. Durante muitos anos a igreja foi perseguida. Durante muitos anos os nossos irmãos foram incendiados vivos. Durante muitos anos tentaram esconder a Bíblia. Tentaram lacrar a Bíblia a 7 chaves, para que ninguém tivesse acesso à palavra de Deus. Tentaram envergonhar os discípulos, pensando que de alguma forma iriam destruir a igreja, mas por causa desses discípulos corajosos. Pessoas que não brincavam de ser igreja. Pessoas que não brincavam de ser crente, de ser discípulos, mas iam para o Coliseu, junto com seus familiares, e eram devorados por leões. Eram crucificados em praça pública. Eram feitos tostas humanas para clarear as ruas. Eram escarnecidos, eram humilhados. Eram feitos escravos. São por causa desses heróis da fé, irmãos. Pessoas que viveram dentro de suas fornalhas, cada um na sua fornalha da sua época. É por causa desse remanescente fiel que hoje a igreja está de pé. A minha pergunta é: se a igreja daqui a 20 anos depender da sua fidelidade,
Se a igreja daqui a 20 anos, que vai se levantar daqui a 20 anos, depender da sua fé, da sua perseverança, da sua seriedade, do seu empenho, da sua liderança como discípulo, se a igreja depender de você, ela ainda permanecerá de pé. Se nós estamos de pé hoje, irmãos, como igreja, é porque um dia 3 jovens não se dobraram diante de um sistema. É porque um dia 3 jovens não se dobraram diante de uma filosofia, de uma cultura, de um estatuto, de uma ordem totalmente humana. A pergunta é: será que a próxima geração vai permanecer e vão dizer: nós permanecemos de pé hoje, porque um dia aquelas pessoas, aqueles irmãos lá em Travessão de Barra, lá em Presidente Kennedy, permaneceram de pé diante das acusações e diante das tentativas e ciladas do inimigo? Para que você está nessa geração? Sadraque, Mesaque e Abednego não se deram o trabalho de fazer essa pergunta porque eles eram maduros espirituais e porque as suas amarras foram consumidas pelo fogo. Irmãos, as amarras queimadas na vida desses homens nos falam muito sobre a soberania de Deus e sobre as provações que nos fazem crescer. Até mesmo quando as pessoas ou quando o diabo, quando intentam mal contra nós, Deus está ao nosso lado estabelecendo a sua vontade. Amém, filho? Meu filho falou que não pode falar diabo, mas o diabo está derrotado em nome de Jesus. Amém, Theo? Deu um joinha aqui. Irmãos, diante das ciladas, diante das fornalhas, tenha 2 certezas no seu coração. Primeiro, Deus é soberano. E segundo, Ele está ao seu lado, estabelecendo a sua vontade sobre a sua vida. Hebreus capítulo 12, verso 29, 12 e 29 de Hebreus, Deus se revela como algo curioso. Ele se revela como fogo consumidor. E fogo consumidor aqui não fala sobre um Deus destruidor, como muitos pensam, mas fala sobre um Deus que sabe o que é melhor para nós e que não abre mão de retirar de nós tudo aquilo que possa nos impedir de alcançar os seus propósitos. Irmãos, Deus está muito interessado nesta noite em consumir as suas amarras e te dar asas para você voar, te levar a lugares altos, a lugares onde você glorifique o nome dEle e que você cumpra aquilo que Ele deseja que você faça. O interesse de Deus, irmãos, não é nos destruir, mas nos restaurar. Ele quer restaurar no nosso coração, no coração dessa igreja, os seus princípios. Que princípios são esses, pastor? Arrependimento, confissão de pecado, renúncia, entrega, fé inabalável. Ter Ele como essência da nossa vida. Deus não quer nos destruir, irmãos. Ele quer nos restaurar. Sabe o que Ele quer fazer com a gente nesta noite? Ele quer queimar tudo aquilo que é queimável. Ele quer consumir em nós tudo aquilo que é consumível, porque aquilo que é consumível pertence a este mundo, mas aquilo que não é consumível pertence à eternidade. Existem coisas em nós, irmãos, que nunca vão ser consumidas. Ainda que esse corpo pereça, meu Deus, entenda essa palavra nesta noite. Ainda que esse corpo seja perecível, existe em nós um espírito que é inabalável, que não perece, que permanece. E quando nós somos provados no fogo, tudo que é consumível se vai, e na verdade tem que ir. Tudo que é palha, tudo que é lixo, tudo que é trava, tudo que é impedimento ou obstrução ou é peso sobre nós, Ele consome.
E Ele transforma a nossa vida, Ele restaura a nossa vida. Ele só deixa em nós aquilo que é eterno. As ataduras foram consumidas. O que tinha agora dentro da fornalha? Vida. Aleluia. As ataduras, o que era consumível, acabou. Dissolveu com o fogo. E o que resta agora dentro da fornalha, meu irmão, é vida. A vida que Deus quer dar para a gente é uma vida eterna. É uma vida que não pode ser dissolvida ou consumida pelo fogo. A gente não deve ter medo do tratamento de Deus. A gente não pode ter medo do fogo consumidor, desse fogo do Espírito que consome o pecado. Porque se nós estivermos abertos para o seu tratamento, se nós estivermos abertos para aquilo que Ele quer nos ensinar em meio às nossas provas, tudo o que provaremos é o aperfeiçoamento, a restauração e a maturidade. O Senhor quer te aperfeiçoar no meio desse fogo. O Senhor quer te restaurar no meio desse fogo. Irmãos, o Senhor quer nos aperfeiçoar como igreja no meio desse fogo. Ele quer que a gente retorne para os princípios. Sermos uma igreja simples. Sermos uma igreja leve de fardos. Sermos uma igreja missional que cumpre com a sua missão e que não se esconde, mas que faz a diferença, que leva pessoas até Jesus. E aí, irmãos, quando o medo do fogo vier, aliás, quando o medo do fogo se for, todas as amarras que nos prendem serão destruídas em nome de Jesus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida nesta noite. Quais são as suas amarras? O que te prende nesta noite? Você está no meio de uma fornalha. Eu queria muito te pedir nesta noite que você não resista àquilo que o Espírito está te pedindo. Quais são as amarras que precisam ser incendiadas, queimadas, dissolvidas, destruídas nesta noite sobre a sua vida? Quais são as amarras que te impedem de influenciar pessoas para glorificarem a Jesus? Quando Nabucodonosor olha para a fornalha e vê ali 4 homens, e ele traz aqueles homens de volta para fora, sabe o que acontece na vida de Nabucodonosor? Ele confessa, no verso 28, ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Meu Deus! Você consegue imaginar um rei se submetendo dessa maneira? Ele está honrando a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego porque desobedeceram a ordem dele. Ele diz: porque desobedeceram a minha palavra, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, aleluia, toda nação, toda língua que quiser blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Meus irmãos, a maneira em que nós nos comportamos dentro da fornalha, a maneira em que nós nos comportamos nesse tempo, é que vai dizer, irmãos, Deus não nos chamou para ser termômetro. Deus chamou a gente para ser termostato. Eu aprendi isso na minha vida e eu quero levar isso para sempre na minha vida cristã. O termômetro
ele verifica muito bem qual é a temperatura, sabe? Tem pessoas que amam divulgar, né, o caos. São termômetros. Mas eu quero ser um termostato. Sabe o que um termostato faz? O termostato, ele é responsável por reger a temperatura. Talvez você é líder na sua casa, você é um chefe de família e o seu sonho é ver a sua família aos pés do Senhor, rendida e ter uma família madura espiritualmente. Chega de ser termômetro. Eu estou entendendo nesta noite que eu preciso parar de ser termômetro aqui dentro de casa. É tempo de eu ser termostato. Se eu quero que o joelho da minha casa se dobre, o meu joelho tem que dobrar primeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego foram o termostato da sua geração. De maneira em que a sua liderança, a sua influência foi tão grande naquela nação que o rei se mobilizou e disse: olha, tudo aquilo que eu pensava joga no lixo. Agora o que vale é o que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego manda. O que ele fala agora é lei. E ai daquele que pensar ou fizer o contrário. Sabe o que aqueles que eram contraculturais fizeram? Eles estabeleceram uma nova cultura. Aleluia. Que cultura é essa, pastor? A cultura do céu. A cultura do reino. A cultura do Senhor. A cultura do rei. Eles estabeleceram o reino de Deus naquele lugar, através da sua fé e do seu testemunho. Quero convocar você a fazer isso nesse tempo. Não tenha dúvida nesta noite que Deus permitiu que você estivesse nessa geração para que diante dessa fornalha, diante dessa pandemia, você faça diferente. Você seja exemplo. Você seja luz em meio às trevas. Para que você não admita ver seus amigos, familiares e vizinhos morrendo, sem ouvir nem sequer uma palavra profética saindo da sua boca, dizendo: olha, só Jesus pode mudar a sua vida. Aleluia, aleluia. É tempo de queimar as amarras. O Senhor quer queimar as suas amarras nesta noite. Quais são as suas amarras? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e identifique as suas amarras. Se coloque diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor agora. Eu queria te propor algo. O Senhor sabe, a Bíblia fala que Ele é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe quais são as suas amarras. Mas existe um princípio curativo na confissão. Por isso que Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero parafrasear esse versículo de acordo com a abordagem desta noite. Se confessarmos quais são as nossas amarras, Ele é fiel e justo para nos libertar dessas amarras e nos fazer viver e nos fazer glorificar o nome dEle com a nossa vida. Ele é fiel e Ele é justo. Feche os seus olhos e diga para o Senhor o nome das suas amarras. Senhor, a minha amarra principal é a minha falta de fé. Senhor, eu sou como Pedro, que mostro muita disposição. Sei que o Senhor é poderoso, mas no meio do caminho é como se o medo tomasse a minha vida. E então eu começo a afundar e o desespero começa a bater. Confesse a sua falta de fé diante do Senhor. Qual é a sua amarra? Pastor, a amarra que precisa ser queimada nesta noite é a minha falta de dedicação, é a minha falta de vida com Deus. Eu não tenho uma vida devocional diante do Senhor. Eu mal coloco a mão na minha Bíblia, pastor. A sensação que eu tenho é que quando
o Senhor me dá a oportunidade, faltam palavras, porque na verdade eu não busco como eu deveria buscar. Mas talvez, Senhor, as minhas amarras sejam uma falta de liberar perdão. Eu tenho muita dificuldade para conviver, para viver junto. Semana passada eu coloquei uma errata na transmissão. Eu falei o significado de uma palavra. Eu falei comunhão, mas na verdade a palavra certa é companhia. Você sabe o significado da palavra companhia? É comer pão junto, é desfrutar, é conviver. Talvez você não consiga pregar o amor de Jesus porque você não consegue nem mesmo falar com pessoas. São amarras que precisam ser consumidas. Talvez a sua amarra é a timidez. Você não se permite crescer. Você não se permite evoluir. Você não se permite avançar. Você está ali naquele meio, entre o deserto e entre Jericó. O grande problema desse meio é que ali não tem maná mais caindo. Ali, ou você atravessa, ou você avança e começa a plantar para colher, ou você morre de fome, de frio, ou você é consumido pelo calor do deserto. É tempo de avançar, irmãos. Eu postei algo no meu status. Cadê seu celular, filho? Bota no meu status do WhatsApp. Eu postei algo no meu status do WhatsApp agora à noite. E tem tudo a ver com a palavra que o Senhor me deu para essa noite. Jack está abrindo aqui para eu lembrar, que eu sou muito ruim de memória, né? Vai passando. O último status que eu botei. Olha que tremendo, irmãos. Vê se você se identifica com isso. Ah, não, está no meu Instagram. Mas ele vai falar sobre os defeitos que vários homens de Deus tinham. Se você perceber, ó, Abraão já era velho. Abraão era velho. Davi era excluído pelos seus irmãos. Moisés era gago. Jeremias se considerava muito novo. E a pergunta que está no status é assim: até quando você vai olhar o que você é e não para o que Deus pode te tornar? Até quando você vai olhar para o que você é, você vai dizer: eu sou tímido, eu sou incapaz, eu sou cheio de defeitos? Até quando você vai olhar para o que você é e você vai deixar de lado e você vai fechar os olhos para aquilo que Deus pode te tornar? O Senhor pode te transformar num pastor. O Senhor pode te transformar num missionário. O Senhor pode te transformar numa mulher, num profeta, numa profetisa de Deus. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode te fazer um discípulo de sucesso. Sabe o que é um discípulo de sucesso? É um discípulo que vive aquilo que ele foi levantado para fazer. Então não admita que nenhum tipo de amarra te prenda e te atrapalhe de viver o propósito do Senhor. Não admita que nenhum tipo de amarra te impeça de glorificar a Deus. Ele quer consumir essas amarras. Em nome de Jesus. Puxa para mim assim que eu luto minhas guerras. Você está orando? Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma
mesa preparada para mim. Isso aí. Na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim. É certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão. Assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece, irmão, só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Receba essa palavra no teu espírito. Parece que estou cercado, Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode erguer as suas mãos sobre a sua casa e dizer isso? Você pode levantar as suas mãos sobre a sua casa e dizer isso profeticamente. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, em fé. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Vitória em nome de Jesus. Vitória em nome de Jesus. Vitória em nome de Jesus. Vitória em nome. Matinha. Vitória em nome de Jesus. Você pode declarar isso aí sobre a sua vida. Vitória em nome de Jesus. Parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Larará. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Você pode dizer um glória a Deus aí? glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos orar. Vamos fazer o nosso momento de oração. Queria pedir a você que você colocasse seus pedidos de oração. Todas as suas amarras vão ser colocadas agora diante do Senhor.
se você quiser expressar o nome da sua amarra aqui nos comentários, pode ficar à vontade. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de algumas pessoas muito especiais que estão aqui, que eu amo demais. A irmã Celita está aí, irmã Emilce, lá de Campos. Quero parabenizar o irmão Aguimar, que fez aniversário agora no último dia 17. Irmão Guigui, eu não esqueci do seu aniversário, tá bom? Eu orei pela sua vida, sei que você está passando por um momento muito difícil, né? Mas o Senhor é contigo, você vai vencer essa em nome de Jesus. Celita, Deus te abençoe também, Deus esteja sobre a sua casa, a gente ama muito vocês. Irmãos, vamos lá, coloquem aí nos comentários seu pedido de oração, simplifique aí em poucas palavras, mas eu quero te desafiar também a colocar aqui, se você puder, o nome da sua amarra. Quais são as suas amarras? Medo, covardia, mentira, fofoca, pecado, pecado oculto, pecado escondido. Quais são as suas amarras? Timidez, falta de ousadia, falta de comprometimento com a palavra. Dá nome aí para as suas amarras. Confesse os seus pecados. Amém, Wayne? Deus te abençoe. Deus abençoe a vida da Laiane. Deus abençoe o Anthony. Aleluia. Deixa eu só colocar um louvor aqui. Enquanto você vai colocando, chama a Jack aqui, ela vai ler os pedidos para mim. Lê, filha, vai lendo os pedidos para mim. Fica aqui, filho. O povo quer te ver. Fica. Vai lendo os pedidos para mim, eu que vou orar. Depois eu vou orar, mas eu preciso que você leia os pedidos aqui para mim, enquanto eu estou aqui no... Vamos lá. Vai apresentando aí, irmãos. Oi? Aqui, ó, um monte. Isso. Mas não apareceu pra mim. Não sei quem. Não, vai lendo a partir do momento que você vê. Vamos lá, irmãos. Se você estiver assistindo essa transmissão aí, tira foto da sua TV. Se você estiver na TV, tira foto da TV, coloca aí marca a nossa igreja, Segunda Igreja, no Instagram ou qualquer lugar que você for postar. Tá bom? Vamos lá? Lê aí, filha. Começou, é porque saiu. Pode ler a partir do momento que você está vendo. Tião pede que ore por ele. Lucas pede oração pelas famílias que perderam parentes por vírus. Ciane, que Deus cure toda a nossa nação. Levaldina, pela saúde, também pela sobrinha. Heloísa, pelos profissionais de saúde e família. Tem gente aí falando sobre as suas amarras, timidez, medo. Isso aí, irmãos. Irmãos, nós somos uma comunidade de irmãos, nós somos família. E a Bíblia diz que nós temos que confessar as nossas dificuldades uns aos outros. Não há problema nenhum em a gente confessar as nossas dificuldades. Tá bom? E eu creio que diante da nossa oração, diante da nossa fé, nossas amarras vão ser consumidas. Eu quero usar esse tempo também para encorajar os irmãos a participarem do nosso projeto de evangelização da nossa comunidade, nosso projeto Igreja Multiplicadora. Quais são as suas amarras? O que te prende de participar desse projeto que é tão importante, tão essencial para nós como igreja? Participe, peça ao Senhor coragem nesta noite. Amém? Olha, a Rita está pedindo aí para que oremos pelos gêmeos, né? Carlos e Bento. Se eu não me engano é o Carlos, né, Rita, que está lá no Rio. Um dos gêmeos está lá no Rio, está precisando de doação de sangue. Irmãos, são tantas pessoas enfermas. Ó, a Cida está pedindo pelos pais, por todos os enfermos. Eu quero pedir a você, por favor, dê uma olhada com carinho nesses pedidos de oração. É nosso dever orar, é nosso dever colocar isso tudo diante do Senhor. Se for possível, anote, né? Esse culto fica gravado. Você pode voltar a qualquer momento aqui e rever os pedidos, orar por esses pedidos, né? Nós precisamos, como igreja, irmãos, liberar palavras proféticas, liberar palavras de vida, palavras, né, de fé sobre a vida dos nossos irmãos. Tá? Coloque as suas amarras agora diante do Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, vamos orar.
parece que a gente está cercado. Nós estamos dentro de uma fornalha, mas nós estamos guardados pelo Senhor. Santo Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue cuidando de nós. Que palavra poderosa, Senhor, é a Tua palavra. Uma palavra que nos restaura, uma palavra que nos renova, que nos coloca de pé. Senhor, eu quero te pedir pela Sua misericórdia, por favor, Senhor, alcança a vida daqueles que estão agora em luto, estão chorando, Senhor, a perda de pessoas da sua família, de pessoas amadas. Tantas pessoas, Pai, passando por este momento no nosso Brasil e em todas as nações, sendo afetados, Senhor, por esse mal, por essa fornalha. Mas, Senhor, eu quero te pedir que o Seu Espírito gere uma chama dentro de nós. Eu acredito que aqueles 3 jovens não foram queimados, porque dentro deles já havia uma chama acesa. Teu Espírito, Pai, sobre nós, essa chama acesa. Eu quero te pedir, Senhor, conhece, sonda os nossos corações, verifica as nossas fraquezas, tira, Senhor, de nós tudo aquilo que nos afasta da Sua presença. Tira de nós, Senhor, toda a falsidade, toda a hipocrisia, toda, Senhor, farsa. Nós não queremos fingir e nem brincar de ser discípulos. Nós queremos ser de verdade aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor um dia se direcionou para os seus discípulos e disse a eles: olha, vocês vão fazer obras ainda maiores do que eu fiz. Senhor, e a minha pergunta talvez é essa: por que nós não conseguimos fazer coisas maiores? Por que nós não conseguimos mais estender as nossas mãos e curar? Por que há tanta dificuldade hoje de expelir um demônio? Por que, Senhor, nós não vivemos aquele sobrenatural que os seus discípulos viveram depois da descida do Espírito? Não foi algo que era da época da lei, mas é algo que já pertencia ao tempo da graça. O sobrenatural de Deus acontecendo de maneira tão livre, tão espontânea, Senhor, sobre a vida de pessoas simples. E a resposta que o Espírito me dá é sempre uma: é porque talvez nós não buscamos como eles buscavam. Meu Deus, a começar em mim, trata das minhas amarras, liberta a minha vida dos meus vícios, liberta, Senhor, a minha vida dos meus achismos. Pai, todo gafanhoto, devorador do meu tempo, todo gafanhoto, devorador da minha alegria, todo gafanhoto, devorador, Senhor, da minha coragem, da ousadia que o Espírito Santo derramou sobre mim. Meu Deus, fortaleça-nos nesta noite. Senhor, consome tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos oprime, nos empurra para baixo, tudo aquilo que acorrenta os nossos pés e nos impede de avançar. Meu Pai, em nome de Jesus, alcança o emocional, alcança, Senhor, o físico, alcança o motivacional, alcança o espiritual. Meu Deus, toca em cada coração nesta noite. Pai, traga um despertamento sobre nós, traga um avivamento sobre a sua igreja. Nós somos a sua noiva, existe uma missão sobre nós, existe uma vontade para ser estabelecida sobre os nossos corações, e nós te pedimos, Pai, nós não queremos nos desviar da sua vontade, nem para a direita, nem para a esquerda, ainda que essa obediência nos leve para um lugar de perigo, ainda que essa obediência nos empurre para uma contracultura. Senhor, o Senhor nos chamou para rompermos por uma porta larga, por uma porta cheia de facilidades, mas o Senhor nos mostrou que haveriam aflições, o Senhor nos disse que haveriam perseguições, o Senhor nos ensinou sempre que a porta sempre seria estreita, e isso significa que nós deveríamos deixar muitas coisas para trás. Ah, Deus, nos ajude a renunciar, nos ajude, Senhor, a viver experiências mais poderosas contigo. Faz com que a gente caminhe, Senhor, em direção a essa profundidade. Nós queremos estar mais mergulhados, vivendo uma vida mais profunda em Ti. Nós queremos viver isso, Pai. Pai, nos leva a um tempo de intimidade. Meu Deus, nos leva àquele tempo de jejum, de oração, de comprometimento com a Tua palavra,
Eu repreendo na autoridade de Jesus todo o impedimento, todas as amarras, todas as correntes que têm prendido seus filhos de viverem um propósito, o chamado do Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor está comissionando, o Senhor está levantando discípulos agora. Eu sei que o Senhor está chamando discípulos para dentro dessa fornalha fazerem a diferença. Senhor, nós não queremos nos omitir, nós não queremos nos calar, muito pelo contrário, nós queremos profetizar, nós queremos liberar palavras, nós queremos agir como testemunhas fiéis, nós queremos enfrentar, Senhor, nós queremos estar na linha de frente, lutando e não nos escondendo. Senhor, nós não podemos ser uma igreja que se esconde, nós precisamos ser uma igreja corajosa em meio ao caos. Faça isso por nós, toca em corações agora, pessoas que já tiveram um encontro com o Senhor, toca nessas vidas agora, levanta um exército, Pai, levanta um exército de intercessores, levanta um exército de discípulos comprometidos com a Tua palavra. Levanta um exército de pessoas que não se cansam de pregar o genuíno e verdadeiro evangelho. Não um evangelho que prega facilidades, não um evangelho que prega prosperidade material, mas um evangelho verdadeiro. O Senhor enviou o seu filho morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e por causa da sua ressurreição, se nós nos arrependermos e crermos, nós temos acesso à sua presença, nós temos a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por cura agora. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas. A palavra do Senhor diz que o Senhor levantou seus discípulos para pregoar cura àqueles que estão feridos, para pregar liberdade aos algemados. Ó Deus, nós queremos te pedir agora unção sobre as nossas mãos, para que aonde as nossas mãos tocarem, Senhor, vidas sejam curadas, para que aonde as nossas palavras chegarem, vidas sejam libertas. Senhor, usa as nossas vidas para que jovens sejam libertos dos vícios. Usa as nossas vidas, Senhor, para que casamentos que estão em adultério sejam, Senhor, reconciliados. Usa as nossas vidas, Senhor, para que amizades sejam refeitas. Usa, Senhor, as nossas vidas para que perdão seja liberado. Transforma a gente em pessoas, Senhor, por onde o Teu Espírito passa, onde o Seu poder passa e alcança outras pessoas. Pai, essa é a unção que eu te peço, Pai, sobre nós nesta noite. Equipa a sua igreja com o poder do Teu Espírito, para que a gente possa romper com as barreiras do medo, para que a gente possa romper com as barreiras da timidez, com as barreiras do pecado, da irresponsabilidade, da desobediência. Nós não queremos ser covardes, nós queremos ser corajosos, nós queremos avançar e conduzir muitas pessoas a um lugar de vida. Faça isso por nós nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, diga amém. Amém. Comente aí. Amém. E eu quero dizer para você que expôs o seu pedido, nós vamos anotar esses pedidos que os irmãos fizeram. Nós vamos trabalhar esses pedidos com o nosso Ministério de Intercessão, e eu me comprometo com vocês a estar colocando todos esses pedidos diante do Senhor, junto com o nosso Ministério de Intercessão. Se você ouviu essa palavra, quer entregar o seu coração a Jesus, por favor, nos chame no privado. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não basta ser bonzinho, não basta ser honesto, tem que ter Jesus. Só por Ele é que nós somos salvos. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E quarta-feira nós estaremos juntos em nome de Jesus. Graça e paz, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito estejam sobre sua vida. Se você ainda não curtiu essa página, curta essa página e siga a gente também no Instagram. É só procurar Cib Travessão de Barra. A gente ama vocês. Deus abençoe. A gente ama ser igreja com vocês. Paz.